A arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. Isso é o que é música. Queridos irmãos, de tudo que eu falar aqui, se você esquecer, não esqueça pelo menos a definição de música. Porque nesse sábado dedicado à música, nós gostaríamos que a igreja pelo menos aprendesse o que é a música. E a definição mais básica é essa. E eu gostaria que a igreja falasse comigo em coro. Igreja, a música é a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. Essa é a definição de música. Bem, queridos irmãos, a música ela está dividida em três partes, que é a melodia, a harmonia e ritmo. A melodia consiste na produção de sons, a melodia consiste na produção de sons de forma sequenciada. É onde eu faço um som, depois produzo um outro som, depois produzo um outro som. Assim, de forma sequenciada. A harmonia consiste na produção de sons ou na execução de sons de forma simultânea. É onde eu, por exemplo, toco o dó e o ré ao mesmo tempo, toco o mi e o fá ao mesmo tempo, e aquilo se formar uma combinação boa, então forma uma harmonia. Então, essa aqui é a definição de harmonia. Já o ritmo é a parte da música que tem a ver com o andamento musical, tem a ver com a divisão dos compassos na música e também tem a ver com as batidas que se encontram na música. Tudo quanto é batida que se encontra na música, então aquilo faz parte do ritmo. Bem, nós temos, o título do nosso sermão é A Música no Grande Conflito. Nós vamos aqui aprender um pouquinho das implicações da música dentro desse conflito do bem e o mal, porque nós sabemos que todos nós estamos envolvidos em uma batalha cósmica entre Deus e Satanás. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre música neste grande conflito. Como Satanás pode usar a música, como Deus pode usar a música para o bem. E vamos então usar como texto-chave dois textos, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Diz a palavra do Senhor. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nesse texto, queridos irmãos, sublinhem a parte que diz toda sorte de música. E vamos agora para Apocalipse capítulo 13, versos 14 e 15. Diz o seguinte: também opera grandes sinais, no verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bem, queridos irmãos, nós temos aqui dois textos bíblicos. Vamos agora fazer uma análise nesses dois textos bíblicos. Temos um texto bíblico de Daniel, que aconteceu no passado, e temos um texto bíblico em Apocalipse, que vai acontecer no futuro, daqui a pouco, nos nossos dias. Vamos agora procurar encontrar alguns pontos que convergem nos dois textos. No primeiro texto, em Daniel capítulo 3, verso 4 a 7, nós ali encontramos um império que governava o mundo todo. Ok?
Esse império era Babilônia, muito bem. No livro de Apocalipse, nós encontramos dois impérios, vamos assim dizer, dois impérios, onde um dos impérios, né, ou seja, um dos poderes ou uma das bestas também pede que todas as nações, povos, línguas e todas as pessoas que vivem na terra adorem. No livro de Daniel, o Nabucodonosor pede que seja adorada a imagem que ele ergueu na planície de Durá. No livro de Apocalipse, nós encontramos que uma das bestas pede para se adorar também uma imagem que pertence a uma outra besta, ou seja, elas na verdade são amigas, que pertence a outra besta, que quando nós vamos em Apocalipse capítulo 17, verso 5, nós encontramos que essa besta também é Babilônia. Quer dizer que é a mesma, a besta é a mesma. A imagem que será adorada é uma imagem que faz parte daquela besta que no passado já havia pedido para todos os povos adorarem a imagem que ela havia erguido. Então nós estamos a encontrar aqui pontos que convergem. Para sermos pragmáticos e rápidos, no livro de Daniel nós encontramos que há um elemento que não encontramos no livro de Apocalipse. No livro de Daniel, nós vimos que é um poder que governa o mundo todo e que pede que todas as pessoas do mundo, né, adorem a imagem que ele ergueu. No livro de Apocalipse, nós encontramos o mesmo poder, né, que governa o mundo todo, a pedir que se adore a imagem da besta, a todos os povos, línguas e nações também. Só que há uma coisa que tem no livro de Daniel que não se encontra no livro de Apocalipse, que é a questão da música. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor disse que vocês vão adorar quando ouvirem o som da harpa, da gaita de foles, do salteiro, do pífaro e de todos os outros instrumentos, ou seja, e de toda sorte de música. Mas no livro de Apocalipse nós não encontramos esse elemento. Nós só encontramos o elemento da obrigatoriedade da adoração. A questão é, o livro de Daniel vamos meter agora de parte porque é algo que já passou. A minha questão para a igreja é, será que essa besta do passado, que é a mesma segundo o livro de Apocalipse 17, não vai também procurar usar a música como sendo um elemento para levar as nações a adorarem a imagem da besta? O que é que os irmãos acham? Esse novo poder, será que não vai usar também a música? Bem, agora nós ali, amém. Amém. Alguém disse que vai. Deus seja louvado. Nós agora precisamos ir no espírito de profecia para tentarmos entender essa questão. Porque uma das coisas boas em Deus é o quê? É que aquilo que Ele mostra num profeta, quando Ele voltar a mostrar no outro, Ele mostra de forma mais ampla. E Ellen White recebeu algumas revelações que nos mostram que a música também será usada. Agora, eu disse no princípio que a música de Babilônia tinha um elemento, era toda sorte de música. Quando vocês ouvirem toda sorte de música, vocês se prostrem e adorem a imagem que eu ergui. Vamos ler Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38. Diz assim: essas coisas que aconteceram no passado, hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Queridos, eu procurei entender o que é essa questão laço. Porque a profecia diz que Satanás fará da música um laço. Então, eu procurei saber mais laço. Tentar entender. Então, eu fui ao dicionário e eu encontrei a seguinte definição: laço, armadilha de caça. Essa é a definição mais clara que eu encontrei no dicionário. E o Espírito de Profecia diz que Satanás fará da música um laço. Quer dizer que Satanás fará da música uma armadilha para nos fazer, nós também dessa época, adorar a imagem da besta. Satanás fará da música uma armadilha.
E a questão, eu fiquei assim, um pouquinho curioso, tentar entender, mas por que a música? Por que não foi uma outra coisa? Tinha mesmo que ser a música. Mas por que a música? Bem, então eu fui procurar entender um pouquinho na história por que se usou a música lá na planície de Durá. Porque é lá onde tudo começou. Adoração à besta, ou seja, adoração à imagem. Por que o rei Nabucodonosor usou a música para levar as pessoas a adorarem aquela imagem que ele ergueu? E eu encontrei um historiador que chama-se Paul Tanner, em comentário no livro de Daniel, página 42, ele disse assim: a música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia, serviu para agitar as emoções de todos e amortecer os sentidos. A música solenizou e intensificou as emoções naquele momento, amortecendo a habilidade de muitos para pensar de forma clara. A multidão foi compelida de forma que as massas prontamente obedeceram à ordem do rei. E Jacques Doucan, também comentando o livro de Daniel, ele falou o seguinte: os pregadores de Babel, lá na Babilônia, não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música é suficiente para desencadear adoração. Quer dizer, no passado, por que Nabucodonosor usou a música? Por quê? Porque a música ela tem um elemento que, se mal usado, nós vamos adorar, em vez de Deus, o inimigo. E qual é esse elemento? A música tem o poder de amortecer os sentidos, fazendo com que eu e o irmão não venhamos a pensar de forma clara. Tanto é que, no livro de Daniel, nós encontramos que o Nabucodonosor usou toda sorte de música. Isso é o quê? Toda sorte de estilos musicais daquela altura. Serviu para levar as pessoas a adorar a imagem da besta. E nós encontramos no relato bíblico que o povo de Deus foi levado uma grande quantidade para a Babilônia, mas só 3 não adoraram a imagem da besta. Então, queridos, a música ela tem um poder que, se bem feito, o Espírito de Profecia diz que ela leva as pessoas a ter pensamentos claros, a levar a alma a Deus, a servir como um meio para trazer pessoas para Cristo. Mas, se feita de forma errada, Satanás usa isso como um laço para nos fazer cair, para nos deixar cair. Então, se estamos aqui a procurar falar dessa questão de toda sorte, será que na Bíblia houve alguém que tentou adorar a Deus usando esse elemento, toda sorte de elementos para poder levar a adoração a Deus? E se ele o fez, houve algum resultado positivo ou negativo? Então, ao preparar a mensagem, eu encontrei 2 Samuel capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com salteiros, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Davi foi um elemento, ou seja, foi um dos homens da Bíblia que nós vimos aqui, que ele usou aquilo que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor usou toda sorte de música para levar as pessoas a adorarem a imagem que ele ergueu. E Davi, para adorar a Deus, o nosso Deus, ele usou toda sorte de instrumentos musicais. A questão é, queridos irmãos, a adoração a Deus, a Bíblia tem nos ensinado que o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Tem nos ensinado que o nosso Deus é um Deus de ordem. É isso, né, irmãos?
Agora imagina, o nosso Deus é um Deus de ordem. Eu decido, vou adorá-lo com toda a sorte de instrumentos musicais, ou seja, tudo quanto é instrumento musical vou usar para adorar a Deus. Será que Deus vai aceitar essa adoração? E estamos a ver que ela não vem de qualquer pessoa, vem de Davi, aquele que quando tocava, os demônios fugiam do rei Saul. Ok? Davi era mesmo músico. Era músico mesmo. Aquele que, ao tocar, os demônios fugiam. Mas Davi também fazia algo. Ele também dançava, porque a Bíblia diz que ele, em alguns momentos, dançou. E, nesse preciso momento, nesse episódio, diz que Davi procurou adorar a Deus com toda a sorte de instrumentos musicais. E não só, ele não foi pegar os levitas, que eram os músicos consagrados. Ele foi pegar todo o povo. Olha, você tem tambor, traz. Você tem guitarra, traz. Quer dizer, todo o povo. E vamos ler o verso seguinte do que verdadeiramente aconteceu com essa música que Davi trouxe para adorar a Deus naquele preciso momento. O verso a seguir, que é o verso 6, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Queridos irmãos, imaginem, quando nós estamos a falar sobre o comentário no livro de Daniel, nós vimos por que a música foi o elemento usado para levar as pessoas a adorarem, né? Porque a música ela tem um elemento, ela consegue fazer com que as emoções subam acima da parte racional e a pessoa perde aquela capacidade de pensar de forma clara. Amados, a arca era o elemento mais sagrado do povo de Deus. E todo o povo sabia disso. Mas Uzá, quando viu que a arca tropeçou, o que ele tentou fazer? Ele tentou fazer o quê? Tentou segurar a arca, né? Ok. Será que Uzá não sabia que a arca só é transportada pelas pessoas consagradas para o efeito? Ele sabia disso. Mas por que ele foi segurar? Por quê? Porque a música que estava a se fazer naquele momento, que era toda a sorte de instrumentos musicais a serem usados, fez com que Uzá não pensasse de forma clara, ou seja, perdeu a habilidade de pensar de forma clara, que quando ele viu a arca a tropeçar, ele é que foi correr para ajudar a segurar a arca. Imagina, irmãos, se o púlpito cai, o irmão Delton está ciente que não é meu trabalho vir levantar dali, vir a correr levantar, ou então dali. Eu estou ciente disso. Por quê? Porque existem pessoas consagradas na igreja para o efeito, que são os diáconos e as diaconisas. Mas a música que eu tiver a ouvir pode me fazer perder essa capacidade de pensar de forma clara. Ok? Por isso, Satanás, sabendo disso, os profecias dizem que Satanás vai usar a música como um quê? Como um laço. Ok? Como uma armadilha. Razão pelo qual a nossa igreja, por ter esse conhecimento de que a música pode ser usada como um laço, o livro, ou seja, o manual da igreja, o próprio manual da igreja, deixa-me só encontrar aqui, na página 179 e 180, ela diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe a natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão evitados. Queridos,
como a nossa igreja sabe que Satanás vai usar a música como um laço, e as músicas que mais têm essa capacidade de fazer com que as pessoas percam a capacidade de pensar de forma clara são as músicas dos estilos rock, jazz e outros estilos híbridos. E eu fui tentar perceber, mas esse híbrido, isso é o quê? Então fui novamente ao dicionário. O dicionário me deu a seguinte definição: híbrido, o que resulta da junção de coisas diferentes. Ok, tudo que resulta dos estilos rock, jazz, vamos aqui dizer assim de forma mais clara, o R&B, o rap, os nossos estilos angolanos, todas essas músicas que têm a ver com esse estilo musical, elas devem ser rejeitadas. E quando eu fui tirar essa mensagem do manual da igreja, eu encontrei uma ordem. Ela está como se fosse uma ordem, porque ela diz assim: devemos exercer grande cuidado na escolha da música. Primeiro, no lar, nos encontros sociais, nas escolas e nas igrejas. Por que que por que que as igrejas apareceu em último lugar? Em primeiro lugar apareceu o lar. Queridos irmãos, porque, primeiro, nós passamos mais tempo no nosso lar. Os dias de vir para a igreja são 3, mas regra geral nós só vemos uma vez, que é no sábado. Por quê? Por conta da nossa da nossa vida mesmo. Uns é escola, outros é trabalho, outros é estágio. Então só temos a possibilidade de estar aqui no sábado. Então o manual da igreja diz que nós devemos ter cuidado com o que nós ouvimos, primeiro no nosso lar, depois nos encontros sociais, depois nas escolas e por último nas igrejas. Por quê? Porque aquilo que eu ouço no meu lar todos os dias, eu vou querer ouvir aqui. E se aqui tocar uma música diferente, mais calma, menos rítmica, uma música mais solene, eu não vou sentir graça, eu não vou achar graça nisso. Então, razão pelo qual o manual da igreja diz que nós devemos exercer grande cuidado, primeiro nas músicas que nós ouvimos mesmo no nosso lar. E só depois aqui na igreja, em último lugar. Agora, queridos, por que cuidado com músicas provenientes do rock e do jazz? Porque é o seguinte, queridos irmãos, esses estilos musicais são estilos que acabam alterando a norma da música. Ou seja, a música, para ser uma música que eleva, ela deve estar organizada da seguinte maneira: a melodia deve estar por cima, ok? A parte melódica da música deve ser o número 1 dessa música. Depois vem a parte harmônica, a harmonia. Deve ser o segundo elemento-chave. A harmonia não pode superar a melodia, não. A melodia tem que estar acima. E só por último vem o ritmo, que ele vai estar ali, não vai aparecer muito, vai estar ali, mas de forma assim, escondida. Ok? Satanás, sabendo disso, ele altera. E alterando essa regra básica da música, é o que nos faz nós ficarmos até viciados num determinado estilo musical. Ficamos mesmo viciados. Porque, queridos, aquilo que toca no nosso lar, na nossa casa, o que toca nos nossos telefones, se for uma música que está alterada essa regra, então essa música nos torna viciados e pode fazer acontecer em nós aquilo que aconteceu com Uzá. Uzá foi segurar na arca por conta da música que estava a se ouvir naquele momento, que era toda sorte de instrumentos musicais que Davi decidiu usar. E em função disso, Deus teve que levantar profetas. Deus levantou o profeta Natã
e o profeta Gade para orientar Davi naquele preciso momento. E qual foi a orientação que Deus deu a Davi? Nós encontramos essa orientação no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Querido, Davi pegou todo instrumento de música, tudo vale. Vamos louvar Deus com tudo. Deus levantou Natã e Gade, lhe disse assim, olha, vão a Davi e lhe dizem assim, não é todo instrumento de música, Davi. Você até é músico, mas não é todo instrumento de música. A questão é, será que Davi, ao querer louvar a Deus com todo instrumento de música, o fez com má intenções? A resposta clara é não. Por isso, queridos, não critiquem os músicos. Às vezes não é porque nós queremos. A nossa intenção não é trazer algo que vai desonrar o nome de Deus. Infelizmente, há mesmo irmãos que não chamam a atenção com amor. Deus levantou Gade e Natã para orientarem Davi e Davi, depois dessa orientação, fez conforme Deus ordenou. Deus disse, olha, Davi, só são 3 instrumentos, só 3. E nós encontramos ali os 3 instrumentos. Um deles é a harpa. Só esses 3, Davi, é o suficiente para vocês louvarem o meu nome. E outra, Davi, não é todo mundo. Eu sei que você quer envolver a todos, mas não. São aqueles que foram levantados e consagrados para esse serviço, que eram os levitas. Foi isso que Deus orientou a Davi. Então, essa orientação vale para nós até nos nossos dias hoje. Queridos irmãos, não é todo estilo de música que vai ser música para o nosso Deus. Não. A nossa orientação é que sejam músicas que não tenham proveniência do rock, do jazz e de outros estilos musicais. Eu gostaria de contar uma pequena história aos irmãos. Eu tive num pedido. Naquele pedido, queridos irmãos, eu ouvi todo o estilo de música praticamente que existe. Todo. Mas nenhum falava de outra coisa senão de Deus. Até funk, samba, eu ouvi. Eu depois fui no meu irmão e disse, como é que eles encontraram essas músicas? Já disse, olha, na nossa igreja é mesmo assim, não cantamos música mundana. Queridos, é que para Deus e para a música, não é só o que nós falamos. Para Ele, a igreja dele não canta música mundana, mas aquilo é música mundana. Porque para Deus e porque para o cérebro humano, não importa só a letra, não é só a letra que importa. E outra coisa, queridos irmãos, eu já fui viciado em alguns estilos musicais. Você não precisa entender a letra da música para fazer o que a música fala. Pode ouvir rock alemão, você não vai entender nada. Eu não vou entender nada. Mas o que está se falando na música, você vai aplicar, eu vou aplicar. Por quê? Porque, queridos irmãos, há um poder na música que é muito grande. Por isso é que a ciência, devido a esse poder que existe na música, criou uma área que chama-se musicoterapia, que é cura através da música. Queridos, música cura. Música clássica cura. Música divina, música sacra cura. Então, queridos irmãos, se em casa o filho é mesmo rap, é mesmo aquele estilo dançante, que eu não quero aqui falar o nome do estilo, mas os irmãos sabem. Tem canais e tudo que nós ouvimos, colocamos. Se é isso que se ouve em casa, querido irmão, senta com teu filho, conversa com ele. Ele diz, filho, essa música é culto e é culto ao inimigo. Essa música não, filho. Para nós, fazedores de música, queira Deus nos ajudar a trazermos músicas que elevam, a trazermos músicas
que não têm proveniência desses estilos, que o manual da igreja nos alerta a não tirarmos desses estilos musicais. E que os irmãos, a igreja, participem nesse processo de hinos ao nosso Deus com toda alegria, com toda reverência, e que possamos fazer músicas que verdadeiramente nos elevam. A profecia diz que Satanás sabe quais partes do nosso corpo ele vai atiçar, vai aflorar através da música. E a sensualização, tanto dos jovens, de adolescentes e até crianças, podem ocorrer devido à música que se ouve. Quando a música é muito badalada, quando a música é muito rítmica, exalta-se a parte rítmica da música, então esses hormônios, a palavra certa é essa, esses hormônios podem ser suscitados, para além de nos levar a perder a habilidade de pensar de forma clara. Então, queridos irmãos, que a partir de hoje, no meu lar, no lar dos irmãos, na nossa igreja e nos nossos encontros e em outros lugares, possamos verdadeiramente cantar músicas que elevam o nome do nosso Deus. Que a igreja de Betel possa chegar a ser essa igreja que preserva esse legado de trazermos músicas que elevam e que verdadeiramente sirvam para adorar o nome do nosso Deus. Para todos os músicos, nós queremos pedir, ou seja, queremos dizer que continuem nesse ministério e que Deus continue vos capacitando para trazerem para Deus músicas que tenham o poder de converter almas. E para a nossa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja que cante a Deus com toda a alegria, sem ser preciso o irmão dizer, vamos cantar, não. Mas que a igreja cante mesmo, com toda a alegria, demonstrando que nossa gratidão e nossa mais alta devoção pertence ao nosso Deus.